E aí, minha família, hoje quero falar de oração. Eu separei aqui algumas coisas no meu telefone, anotado, para não me esquecer, senão me perco tudo. E é para a gente aprender a orar do jeito que Jesus ensinou, certo? É um modelo de oração que Jesus ensinou. E eu queria ler aqui, primeiramente, Mateus 6, capítulo 6, versículos 6, 7 e 8, que começa assim, ó. Começa não, né? Um pouco aqui mais para baixo, onde tem falando de oração. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. E aqui mais para baixo é onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso, né? Então, eu tenho visto, né? Uma visão aqui que eu tenho sobre o Pai Nosso é que ele é dividido, ele tem como se fosse uma divisão, e eu separei aqui, né, para não esquecer, uma divisão de reconhecimento, uma divisão de pedidos, uma divisão de perdão e uma divisão de livramento. A oração do Pai Nosso é como se ela fosse dividida assim. E reconhecimento, onde é que está a parte de reconhecimento no Pai Nosso? É onde a gente reconhece, né? Onde Jesus ensina a gente reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer as obras dele, reconhecer o que ele fez por as pessoas, né, que passaram diante do poder dele, né? Moisés, Abraão, Jacó. E a parte do início, né, do Pai Nosso é a parte que fala do reconhecimento, que é assim, né? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Essa parte é o reconhecimento. A gente ora reconhecendo quem é Deus, entendendo quem é Deus, reconhecendo que o reino dele precisa vir para a terra. Então, Pai Nosso que estás no céu, a gente reconhece que ele está no céu. Santificado seja o teu nome, a gente reconhece que ele é santo. Venha o teu reino, seja feita a vontade na terra como no céu. A gente reconhece também que a gente precisa seguir a vontade de Deus, certo? E a segunda parte é uma parte de pedidos. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E aqui a gente pode também encaixar. O que eu estou falando é que o Pai Nosso é um modelo de oração que Jesus ensinou e que a gente pode fazer orações em cima disso, certo? Orações em cima do Pai Nosso, de como o Pai Nosso é montado, é formado. Não são só simples palavras que Jesus ensinou ali a orar, né? É um modelo de oração que para mim é a oração perfeita, ensinada por Jesus, que você consegue montar uma oração de acordo com a montagem do Pai Nosso, certo? E a segunda parte é onde tem os pedidos, que é dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E numa oração nossa, aqui é onde a gente pode colocar os pedidos. Pedir pela nossa família, pedir pelas nossas finanças, pedir para a salvação das pessoas, da nossa família, a nossa salvação, pedir tudo o que você estiver passando naquele momento e pedir tudo o que você quiser que aconteça para outras pessoas, né? No sentido de que você está pedindo coisas boas, né? Não coisas ruins. E a outra parte é a parte do perdão, né? Do Pai Nosso, que perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado
àqueles que nos ofendem. É uma parte que a gente diariamente precisa pedir perdão a Deus, e a gente precisa, né, não só pedir perdão, mas reconhecer os nossos erros, o que é que a gente está fazendo, que a gente precisa pedir perdão, os nossos pecados, né? E ao mesmo tempo a gente precisa perdoar as pessoas, perdoar talvez uma mágoa antiga, ou perdoar algo que foi feito contra você naquele dia. Você tem que liberar perdão para ser perdoado. E a outra parte é a parte que a gente pede, né, que o Pai Nosso ensina a pedir livramento, né? Que o Pai Nosso ensina não, né? Que Jesus ensina que a oração, o Pai Nosso, tem a parte de pedir livramento, que é: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Amém. Essa é a parte que a gente pode pedir livramento, né? Não só para a gente, mas também para a nossa família e para quem a gente quiser mais, né? Oração para pessoas. E a gente pode pedir livramento de coisas ruins, né? Para a gente. Se livrar de, sei lá, de alcoolismo, se livrar de cigarro, né? Fumar cigarro, drogas. Nesse sentido, a gente pede livramento para a gente, ou para a família, ou para o próximo. E essa parte, eu entendo que é a parte que a gente pode fazer isso. E eu entendo, né, que isso é um modelo de oração que a gente pode seguir, que basicamente a gente tem que orar o Pai Nosso e entender o que a gente está orando. Não é apenas repetir, né, todo dia o Pai Nosso, orar como se fosse só ali na repetição, né, que inclusive é uma parte que tem dizendo aqui em Mateus, né, feito eu já li no começo, que é dizendo: quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios. Ou seja, a gente não pode estar orando o Pai Nosso simplesmente falando sem entender o que a gente está falando. A gente tem que entender que no começo a gente está reconhecendo o nome de Deus, o santo nome de Deus. Depois a gente faz os pedidos, depois a gente faz o pedido de perdão, perdoa as pessoas, depois a gente pede o livramento, certo? Então é como se fosse assim, a gente tem que orar o Pai Nosso entendendo o que é que a gente está fazendo. Não é simplesmente só orar o Pai Nosso e achar que está resolvido. E acredito que era isso. Para mim é uma oração completa, mas isso não quer dizer que fazer só uma parte, né? Por exemplo, se você fizer uma oração de livramento, por exemplo, isso não quer dizer que isso não seja uma oração eficaz, né? E se a gente for ver, né? Se você for ver as orações, né, dos Salmos, que basicamente ali os Salmos eles são vistos como oração, né? A gente vai ver que muitos dos Salmos se encaixam no padrão do Pai Nosso, de reconhecimento, né, de pedidos, de perdão e de livramento. Muitos se encaixam nisso. E alguns outros se encaixam só, por exemplo, em pedidos. Outros se encaixam só em reconhecimento de Deus, reconhecimento da grandeza de Deus, dos planos, que Ele é o Criador e etc, né? E outros são pedidos de perdão, pedidos de livramento, e é basicamente isso. As orações são constituídas por esse modelo do Pai Nosso que Jesus ensinou. Então é como se a gente tivesse que orar baseado no modelo de Jesus, que eu acredito que é o modelo perfeito para a gente seguir e ser uma oração eficaz para chegar ao pedido, né, do Pai, para a gente orar em secreto e para que tudo dê certo. Então é isso. Acredito que eu falei tudo que eu tinha para falar. Com certeza esqueci algumas coisas, mas é isso. O vídeo é esse. Valeu.